Amém, irmãos, boa noite. É bom a gente já começar nesse clima assim, né? Ouvindo um testemunho, orando. Queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 119. Vamos ler do versículo 89 ao 96. Salmo 119, do versículo 89 ao 96, diz assim: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, nós somos muito gratos pelo que já ouvimos aqui, por termos louvado, Senhor, por tudo que já fizemos nesse culto, porque é para ti, meu Deus. E queremos agora ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Para isso, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos. Eu te peço, ó Deus, derrama poder do céu, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, para que nós nos enchamos do teu Espírito, Senhor, para sairmos daqui edificados, consolados, Senhor, pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão, pode sentar. Amado, você leu comigo um trecho do Salmo 119. Não sei se você já teve a curiosidade de ler esse salmo inteiro. Ele assusta pelo tamanho, são 176 versículos, né? E é um salmo bastante interessante, porque ele é composto de estrofes com 8 versículos cada uma, e ele é um acróstico. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas um acróstico é uma frase ou um conjunto de versos em que a primeira letra de cada palavra forma uma sigla ou uma outra palavra. Então, nesse salmo, cada estrofe inicia com a letra do alfabeto hebraico, e nesse aqui que a gente leu, seria a 12ª letra do hebraico, seria o Lamed, o correspondente à nossa letra L, né? Isso é uma curiosidade a respeito do Salmo 119. E nessa estrofe que a gente leu, você viu comigo que o salmista faz menção a atributos de Deus. Em todo esse salmo, nessas estrofes, ele fala de eternidade, de fidelidade, de preceitos, de testemunhos, de mandamentos, de poder da palavra de Deus. Nesse trecho que a gente leu, você viu que ele fez menção à eternidade, à fidelidade de Deus, ao poder de Deus, à sua palavra. Ele também faz pedidos, ele busca por vivificação, por vida, por auxílio, né? Tudo isso nós vimos aqui nesse trecho, e isso se repete em todas as outras estrofes desse salmo. E eu não sei se você teve a mesma impressão que eu ao ler essa estrofe, mas parece que o cerne desse tema aqui, dessa questão, seria a angústia. Você viu comigo que ele diz que a sua alma está angustiada, que se não fosse a lei ter sido o prazer dele, há muito ele já teria perecido na sua angústia. Então, lendo, me parece que a angústia é o foco central. E a angústia, muitas vezes, ela pode ser até devido a fatos acontecidos no passado, né? Você pode sentir angústia por algo que você já fez, mas
já foram feitas, você já fez. Você se sentiria talvez um remorso, alguns, ou um arrependimento, uma tristeza, quando você ressente aquilo, você lembra daquilo, né? Paulo diz, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, mas eu olho para as que diante de mim estão, não é? Eu prossigo para o alvo. Para as coisas que você já fez do passado, você pode sentir normalmente outros sentimentos, até angústia, mas normalmente a angústia é por algo do futuro, algo que vai acontecer, alguma situação que você está vivendo, né? E é o que parece aqui, pelo que o salmista diz, algo que do futuro dele, que o angustia, e nós, muitas vezes, sentimos essa angústia por medo do futuro, um receio do que vem na frente, né? Muitas pessoas têm esse medo, esse receio do futuro, porque nós não conseguimos controlar o futuro. Quando nós não temos o controle de alguma coisa, isso nos angustia. Quando nós esperamos a solução de algo e nós não conseguimos ver lá na frente, isso nos deixa angustiados. O ser humano, ele gosta de ter o controle da situação, de saber o que fazer, né? De ter as opções e avaliar para saber que rumo ele vai tomar. Existe uma frase de um autor não cristão, o nome dele é Peter Drucker, que ele diz, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. E eu penso assim, será que é mesmo? Será que a melhor forma de prever é criar? Ou seja, ele acha que para que você faça o seu futuro, crie, busque, né? De certa forma, nós, para o nosso futuro, a gente até sabe o que deve fazer. A gente busca criar alguma coisa, para isso a gente estuda, né? Buscando uma profissão melhor, né? A gente estuda, se prepara, no âmbito da saúde, para cuidar do nosso corpo, a gente sabe o que deve evitar, o que deve comer, o que não deve comer. Agora, se a melhor forma de prever o futuro é criando, nós, seres humanos, estamos criando muito mal. Você concorda comigo, que o mundo vai de mal a pior. Nós estamos vendo isso reflexo na sociedade, no meio ambiente. Você vê que o clima está cada vez pior, há um desequilíbrio da natureza, né? Há uma perspectiva de que muitos recursos naturais vão faltar. Água, por exemplo, dentro de 50 anos já se diz que vai faltar água, ou talvez até em menos tempo. Apenas, de ter o que 2% de toda a água do planeta é potável, serve para a gente beber. Então, num prazo aí de talvez 50 anos, o homem vai guerrear por água, não tenha dúvida disso. A água vai ser motivo de guerra. Então, eu fico pensando também no futuro do meu filho. Não no meu, porque 50 anos eu não tenho muita pretensão de ainda estar vivo. Talvez eu esteja, mas eu fico pensando no futuro do meu filho, se é que Jesus não volta antes. Mas eu penso no futuro dele, no futuro que os meus netos vão ter, esse contexto todo de violência, né? Então, talvez você tenha esse receio de futuro, ou outras pessoas, de outras coisas, não dos filhos, mas da saúde, né? Às vezes você está com um problema de saúde, ou tem uma suspeita, está aguardando o resultado de um exame, ou de um tratamento, como foi com a irmã, enquanto não sai o resultado, talvez aquilo angustie o seu coração, deixa você com medo, né? Você fica meio que refém. Às vezes você tem receio do seu futuro, ou angústia por causa da área financeira, você não tem com que honrar seus compromissos, ou a sua empresa está muito mal das pernas, então pode ser que você tenha uma angústia por causa de aspecto financeiro, de segurança, talvez você viva num lugar em que a violência está aumentando, no seu bairro, enfim, seja lá qual for o motivo, são diferentes para todos nós, mas nós temos, de certa forma, angústia, medo pelo futuro, pelo que vai acontecer. E como eu disse, quando nós não temos o controle, isso nos deixa preocupados. O homem não tem o controle do futuro. Embora
tente-se fazer todas as coisas para que nós tenhamos um futuro melhor. Isso não acontece. Nós estamos vendo que o futuro não é promissor. Crises se aproximam, falta de emprego, outras coisas mais que vão acontecer. Então o homem não tem controle sobre isso. E isso deixa angustiado. Ele não sabe o que fazer. E muitos culpam Deus por isso. Muitos culpam a Deus porque o futuro está ruim, ou porque as coisas não vão bem, a despeito de todo esforço. Nós nos achamos bons o suficiente para ter um bom futuro, mas como a tendência é das coisas piorarem, é o que a Bíblia diz, é o sinal dos tempos, as coisas vão piorar, nós culpamos Deus por isso. Mas nós estamos colhendo nada mais, nada menos do que o fruto daquilo que nós plantamos. Não nós, talvez não eu ou você, mas o ser humano de uma forma em geral, o homem em geral, tem semeado. Paulo diz na carta aos Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Então, nós temos colhido aquilo que a humanidade tem semeado, consequência do pecado. Muitos também dizem assim, mas o que eu tenho a ver com Adão que errou lá no Éden? Você tem tudo a ver, porque você é descendência dele. Você colhe as consequências do pecado que entrou no mundo. Como eu também colho as consequências da falta d'água, embora eu não desperdice água, não é nem você, mas nós todos vamos colher as consequências desses nossos atos. Então, o futuro preocupa, o futuro traz angústia. E lendo esse trecho que nós vimos aqui do Salmo 119, eu creio que ele traz algumas lições para nós a respeito do meu futuro. Como nós louvamos aqui o último louvor, meu futuro está em tuas mãos. O futuro está nas mãos de Deus. Não é? Nós, lendo esse trecho do Salmo 119, nós podemos tirar algumas lições a respeito do futuro, de como é o futuro, de como se comporta, da angústia que ele pode me trazer, porque você tem que entender o seguinte, angústia não é pecado. Angústia, muitos de nós sentimos. Eu posso ter angústia, Davi teve angústia, Jesus teve angústia, esse salmista também. Ter angústia não é pecado, isso está relatado na Bíblia. Mas como, à luz da Bíblia, eu devo me comportar com a angústia? Como eu devo reagir? O que eu devo fazer? Não é? Então, lendo esse salmo, a gente pode tirar algumas lições. A primeira, no versículo 89, que nós lemos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, quando nós lemos esse trecho, nós vemos algo a respeito de eternidade, dizendo que a palavra de Deus para sempre está firmada no céu. Deus não está submetido a espaço e tempo. Nós estamos limitados pelo tempo, nós nascemos, isso é algo que a única certeza que você tem na sua vida é que você vai morrer. Nós nascemos, sabemos que vamos morrer e temos limitação de espaço. Deus não está limitado a isso. O espaço e tempo fazem parte da criação e Deus está por cima da criação. Ele tem uma noção de tempo diferente da que você e eu temos. Ele vê passado, presente e futuro de uma outra ótica, embora ele saiba qual é o passado, qual é o presente e qual é o futuro. Então, Deus não está submetido a tempo, mas nós somos finitos, e isso também é motivo de angústia para o ser humano, porque ele busca, ele luta, ele investe, ampliar a sua vida, ele, através da medicina, nanotecnologia e outras coisas que a gente escuta falar por aí, espera-se que o homem, dentro de algum tempo, tenha uma expectativa de vida tranquila de 100 e alguns anos. Então, o homem também não se conforma em ser finito.
em ter início, meio e fim. Mas nós, diferentemente de Deus, somos finitos. Veja o que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 1, versículo 24. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então o homem, ele nada mais é do que como a erva. Ele tem o seu período de vicejo, né? Ele tem a flor, tem a época de beleza, de plenitude, mas depois isso resseca, cai e acaba. Deus não é assim. Então a primeira lição que nós temos a respeito do futuro é que Deus não está limitado a tempo como nós estamos. E isso remete à eternidade. Deus é eterno, ele sempre existiu. Quando a gente ensina a respeito de onipotência, onipresença, onisciência, é difícil para a gente, com as nossas limitações, entender isso. É difícil com a minha mente entender que Deus é eterno. Ele sempre existiu. Nós não somos eternos. Nós somos criação de Deus. É um atributo de Deus que Ele não nos deu, não permitiu que nós tivéssemos também. Nós temos direito à vida eterna, depois de criados e depois de rendidos a Jesus. Nós temos direito à vida eterna. E aí sim, não mais submetidos a tempo, nós teremos e passaremos a eternidade com Ele, com Deus. Mas nós não existimos durante toda a eternidade. Em determinado momento, eu e você fomos criados. Amém? Então, a primeira lição é sobre eternidade. Deus reina sobre o tempo. No versículo 91 do Salmo 119, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Nós também, outro princípio que precisamos entender, o pastor Paulo disse aqui, é que Deus é soberano. Ele toma as decisões dele, faz como lhe apraz, e ele simplesmente não tem que dar satisfação alguma, nem para mim, nem para você. Não é que ele não possa te dar. Quando você ora e pede a Deus uma explicação do porquê, ele até pode te dar. Mas se ele não der, ele não deixa de ser justo, porque ele não tem que te dar satisfação alguma. A Bíblia não é um manual de justificação, né, do porquê das coisas de Deus para nós. Ele não tem que se explicar, porque se ele tivesse que se explicar a respeito das coisas, a Bíblia ainda estaria sendo escrita, concorda comigo? Porque depois de que houve o último livro, coisas aconteceram na humanidade. Por que do Holocausto? Por que disso? Por que de tsunamis? Por que de catástrofes? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a Bíblia nunca foi uma satisfação de Deus para mim. Durante certo tempo eu pensei isso a respeito da Bíblia, porque eu procurava na Bíblia explicação para determinadas coisas e não encontrava, até que o dia eu percebi. Mas Deus não tem que me dar satisfação nenhuma. Por que eu tenho que encontrar na Bíblia? Por que eu tenho que encontrar explicação? Ele é soberano, ele faz como ele quer. Veja também em Isaías, capítulo 46, o que Isaías fala, do versículo 9 ao 11. Isaías 46, do versículo 9 ao 11, diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho.
eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Deus diz, olha, eu sou o que sempre existiu, e eu sempre disse as coisas a respeito do passado, e disse as das que ainda não aconteceram. Eu sou o Senhor, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, goste você ou não. Deus é soberano, e isso nos remete ao conceito de governo, poder. Ele governa, ele reina, governa, tem todo o poder, é soberano, faz da maneira como ele quer, quando quer, e não tem que nos dar satisfação nenhuma. Amém? Um outro conceito que nós vemos no Salmo 119, agora no versículo 90, diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Apesar das aparências, então, de acontecem as catástrofes, Deus é soberano, ele é justo, amém? Ele é justo, mas se ele decidir não intervir em determinados acontecimentos, ele não deixa de ser justo por isso. Nós vimos aqui o exemplo do testemunho da irmã. Deus interviu na sua saúde. Ele pode fazer, mas ele também pode não fazer. Ele opera a nosso favor. Se ele quiser fazer, amém, mas se não fizer, ele não deixa de ser justo por isso. Então, apesar das aparências, Deus opera a nosso favor. Como diz a palavra, nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Ele não é como nós. Então, apesar do que você vê, das suas limitações físicas e temporais, Deus opera a seu favor e a meu favor. Isso nos remete ao conceito da fidelidade de Deus. A fé vem da palavra fide, fidelidade. É a respeito de fé, confiança. Ele permanece fiel. Agora, continuando, no versículo 92, o salmista diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então ele reconhece que Deus não está submetido a espaço e tempo. Ele admite que tem angústia, que teve angústia, mas ele diz que se não fosse a sua lei ter sido o seu prazer, ele não teria se sustentado. A angústia, amados, traz aprisionamento. É um sentimento que te derruba, te leva para baixo, né? Essa palavra do Salmo 119, no original, ela é derivada de uma outra do hebraico, que significa ser oprimido, ser encurvado, humilhado e abatido. Então, quando você tem esse sentimento de angústia, e ele perdura na sua vida, ele permanece, se você não tomar uma outra atitude, ele te derruba, te aprisiona, te deixa como que humilhado, encurvado, abatido. Eu te pergunto, já experimentou andar curvado? Já experimentou andar oprimido? Como você anda? Às vezes você não produz, você não vive, você não sorri. Enfim, o objetivo é te aprisionar. Perdão. Então a angústia, se ela fizer lugar no seu coração, na sua vida, você vai ser um prisioneiro dela. José e Jó são exemplos de homens que tiveram angústia. Como eu disse, a angústia não é pecado. Você vai ver isso em várias passagens na Bíblia. José, quando foi jogado no buraco lá pelos seus irmãos, a Bíblia diz em Gênesis que eles viram a angústia do seu irmão e não fizeram nada, né? Eles se sentem culpados por verem a angústia de José e não terem feito nada. Você imagina o período que José passou
depois disso, porque José, como eu e você, não consegue ver o futuro. José tinha sonhos, mas os desdobramentos para chegar naquele sonho, José não tinha. Eu também não tenho e nem você, mas José com certeza passou momentos de angústia, por não saber como se sucederia, como chegaria até aquele termo. Mas nós vemos também na Bíblia que José não deixa se abater. José não deixa que isso o domine. Muito pelo contrário, José sai fortalecido. E lá na frente, quando seus irmãos vão para o Egito, ele diz: não foram vocês que fizeram isso, mas foi meu Deus que permitiu, para que hoje vocês pudessem estar aqui e serem acolhidos por mim. Então José na hora não consegue ver os desdobramentos, mas ele reconheceu lá na frente. Ele viu, porque Deus vê lá na frente. Ele tem uma outra ótica, uma outra visão. Jó também é um outro exemplo de homem que enfrentou angústia, mas ele em determinado ponto reconhece: eu sei que o meu Redentor vive e que em tempo oportuno ele se levantará sobre a terra. Então, amados, a angústia, se você deixar que ela permaneça na sua vida, ela te desestrutura, ela derruba você. Veja o Salmo 22. Salmo 22, do versículo 11 ao 15. Diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Ele diz que a tribulação está próxima. Tribulação, medo, angústia. E ele confessa que esse temor, esse medo, essa angústia, derrama os seus ossos como água, deixam ele desconjuntado. O coração dele seca como cera. O vigor se secou, a língua se apegou ao céu da boca. Deixa você desestruturado. Você não tem mais vontade de fazer nada, você não tem mais vontade de vir à igreja, você não tem mais vontade de orar, você deixa, como eu disse, que a angústia te faça um prisioneiro. Então, você tem que lutar contra isso. Você não pode permitir que isso se mantenha na tua vida, porque Jesus também passou por momentos de angústia. Como eu disse para você, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, versículo 33 e 34. Jesus no Getsêmani, versículo 33 diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus, naquele momento, sabia do seu destino, e ele, com angústia do que viria, ele até ora: Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele se sente tomado de pavor e de angústia, e ele pede aos mais chegados: fiquem aqui e vigiem. Ele pede a aproximação de alguém para ficar com ele no momento da angústia. Isso também é de mais importante para nós. Se você, no momento de angústia, se isolar, ficar em casa, longe dos irmãos, você é um candidato à morte. Você é um candidato a se manter prisioneiro, sem produzir, sem se alegrar, sem viver, né? Porque a solução, segundo o salmista, no Salmo 119,
no versículo 92. Salmo 119, versículo 92, ele diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Então a solução está na palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso prazer. É ouvindo a palavra de Deus que você vem e se recarrega. Você vive. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É ela quem nos traz vida. Então, se eu me deixo tomar pela angústia e não ouço a palavra de Deus, ela não é o meu prazer, eu não tenho solução para a minha vida. Mas, se eu venho e ouço e leio e vejo as promessas de Deus para mim, isso me traz vida. Irmãos, quantos momentos da minha vida de angústia que eu vim à igreja abatido, derrotado, mas eu ouvia a palavra e era como se entrasse dentro de mim uma energia 220 trifásico. Carrega a sua bateria, você sai daqui pronto para encarar a vida. Agora, se você decidir ficar em casa, você é um candidato à morte. Porque o salmista diz que se não fosse a lei ter sido seu prazer, há muito ele teria perecido, morrido. Então, a angústia vem, mas há uma possibilidade de prazer, há uma possibilidade de vida, há uma possibilidade de restauração, que está na palavra de Deus, como diz o versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Então nós precisamos, no momento de angústia, no momento de medo do futuro, de incertezas, quando algo vem sobre a sua vida, nós precisamos permitir que a palavra nos dê vida, nos vivifique, não é? Os preceitos de Deus têm que nos dar vida. E Jesus disse isso a respeito da sua palavra, no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 63. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, se é o Espírito que vivifica, que nos traz vida, e se esse Espírito é a palavra que Deus nos diz, que nos traz vida, nós temos que estar em contato, perto da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, porque ela traz, creiam nisso, ela traz saúde. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 22. Provérbios 4, versículo 20 e 22. 20 a 22. Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Ou seja, presta atenção no que eu estou falando. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Então, os ensinamentos de Deus, as palavras dele, que nós não devemos nos apartar delas, elas são vida para nós que a achamos, são saúde para o nosso corpo. Então, quantas vezes eu vim à igreja abatido, cabisbaixo. Se você permitir que a angústia tome conta da sua vida, você nunca vai conseguir caminhar para frente, para aquele alvo que Paulo diz. Porque, como eu disse, caminhar para frente abatido, curvado, é difícil. Eu, quando era garoto, eu gostava de andar de cabeça baixa, olhando para o chão. Eu tinha essa mania. Minha mãe disse: menino, levanta essa cabeça. Até que um dia eu dei uma cabeçada numa varanda de uma mulher e eu resolvi assim, realmente minha mãe tem razão. Eu vou andar de cabeça erguida, porque eu não quero perder a cabeça. Então, se você andar curvado, abatido, você não vai prosseguir. Você não vai caminhar. Então, não há outro amigo melhor que te dê conselho do que o próprio Jesus, na palavra que ele diz também, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, um pouquinho à frente do que a gente leu, João 6, 68.
Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, para quem eu vou ouvir? Eu posso ir para outro amigo, eu posso, no momento de angústia, procurar um colega, um irmão, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o meu melhor conselheiro. É o Senhor que pode me ouvir, é o Senhor quem pode me dar vida. É o Senhor que pode me erguer. Então, a angústia pode vir? Pode. É natural que ela venha em determinados momentos da nossa vida. Mas o salmista diz, no Salmo 119, que a palavra de Deus, os mandamentos, os ensinamentos, os preceitos de Deus, se não fossem por eles, ele já teria perecido, e eles é que têm dado vida. A tentativa de te aprisionar sempre vai acontecer. A angústia vem e você luta contra ela e você vence. Mas não pense que não vai haver novas tentativas para te derrubar e para te aprisionar. No versículo 95, o salmista diz: Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Então esteja atento aos seus ouvidos, como nós lemos em Provérbios. Esteja com os teus ouvidos atentos, inclina para o que Deus tem falado para você. Busque na palavra de Deus a vida, aquilo que te traga ânimo, as promessas de Deus para você, para que você reverta esse quadro de angústia, para que você reverta esse quadro de aprisionamento. Porque, como nós cantamos aqui, o nosso futuro está nas mãos dele. Como o próprio Cícero disse aqui, nós fazemos planos, nós nunca podemos confiar que a solução e o nosso destino está somente na nossa capacidade. Nós dependemos de Deus, nosso futuro está nas mãos dele. Davi diz isso no Salmo 31, no versículo 14 e 15. Salmo 31, versículo 14 e 15. Diz assim: Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Então, o meu futuro está nas mãos de Deus. Davi diz isso. Olha, nas tuas mãos estão os meus dias. Nesse mesmo salmo ele diz antes, a respeito de angústia. E ele se sentia angustiado, mas ele confiava em Deus. Ele confiava o seu futuro nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus era soberano, que ele tinha uma outra ótica da situação. Ele sabia que lá na frente as coisas poderiam ser revertidas, porque ele não poderia ver os desdobramentos. Então nós temos que fazer como Davi, entregar o nosso futuro nas mãos dele, entregar a nossa angústia nas mãos dele, para que na sua palavra a gente encontre vida, força para lutar, para sair desse abatimento. E no versículo 96 do Salmo 119, diz assim: Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Mais uma vez ele fala de eternidade, de sem limite. Deus diz: olha, passarão os céus e a terra, mas não passará nem um tio, nem um i da minha palavra até que tudo se cumpra. A palavra de Deus não volta vazia. Então o seu mandamento é independente do tempo. Ele vai prevalecer sempre. Não importa em que era nós estejamos, com água, sem água, com tsunami, sem tsunami, ainda que a terra arda em fogo, nós sabemos que a palavra de Deus se cumprirá, independentemente do tempo. Amém? Então, queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Não deixe o medo do futuro fazer você perecer, fazer você morrer, se sentir encurvado, humilhado. Busque a vida e o auxílio na palavra de Deus. Faça como o salmista. Encontre prazer na palavra de Deus.
Não deixe que a angústia derrube você, porque a angústia, em muitos casos, é até causa de morte. A pessoa se vê tão angustiada e tão aprisionada, que muitas vezes, para dar cabo, para terminar com aquela angústia, ela acaba com a própria vida. Então não permita que a angústia tire a vida de você. Busque vida e auxílio na palavra de Deus. Creia nas promessas atemporais da palavra de Deus, nas promessas que são para sempre, que não vão deixar de serem cumpridas. Creia nisso, creia que Deus tem o controle do seu futuro, da sua vida. Entregue a sua vida nas mãos dele, o seu futuro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você se sente angustiado, se você tem se sentido angustiado por causa do futuro, se você não tem certeza daquilo que vai acontecer na sua vida, a respeito de sua saúde, da saúde de algum familiar, das suas finanças, da sua segurança, ou seja lá do que for, se você tem se sentido angustiado, vem aqui na frente, vamos orar juntos, pedir a Deus para que a palavra de Deus reverta esse quadro, para que você consiga tirar força de onde você não tem, porque Deus nos ajuda na nossa falta de fé. Quando o pai levou o menino para Jesus, que o demônio o espumava e o jogava de um lado para o outro, às vezes na água, às vezes no fogo, ele chega para Jesus angustiado, sem saber qual será o destino do seu filho, e diz: Senhor, se tu podes alguma coisa, nos ajuda. E Jesus diz assim: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê que Jesus pode mudar a sua vida, que Ele pode tirar você desse quadro de angústia, vamos orar. Nosso Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido presente, ó Pai, nas nossas tribulações, nos nossos momentos de angústia. Quando temos, ó Deus, medo, incerteza sobre o futuro, às vezes ficamos preocupados, Senhor, porque não vemos solução para algum problema na nossa vida. E ansiamos, ó Deus, para que aquilo seja solucionado. E muitas vezes, ó Deus, nos tornamos prisioneiros dessa angústia. Às vezes o medo e o pavor tomam conta de nós, nos deixando como que congelados, como disse Davi no Salmo, nos deixa desconjuntado, com a nossa boca seca, o nosso coração como cera. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos dê força, que nos dê vida. Pai Santo, revela aos meus irmãos aqui, que se sentem angustiados por algum problema, revela na Tua palavra as promessas atemporais que o Senhor tem para eles, para que por elas eles tenham vida, tenham ânimo, vivam de fé em fé, como a Tua palavra diz, que eles prossigam adiante, para que passem por esses momentos de tribulação, momentos de angústia, para que lá na frente, como foi com José, eles entendam os desdobramentos do Senhor, porque o Senhor vê como nós não vemos. O Senhor não é limitado, Senhor, como nós somos. O Senhor não é finito, para que lá na frente nós entendamos todos os desdobramentos, ó Deus, de tudo que aconteceu na nossa vida, que o Senhor nos mostre, que nós entendamos, se aquilo não tivesse acontecido comigo, se eu não tivesse passado por aqueles momentos, o que eu tenho hoje, eu não teria tido. Meu Deus, nos dá esse entendimento, dá a mim, dá aos meus irmãos, vivifica essas vidas, meu Deus. Levanta, restaura, Senhor. Traz alegria, que nenhum de nós se afaste da Tua palavra, nenhum de nós se afaste da comunhão que temos uns com os outros, que nós possamos aqui juntos nos ajudar, como Jesus pediu aos mais chegados, para ficarem ali com Ele,
naquele momento de angústia. E aí, então ele orou a Deus, pediu a Deus, até suando sangue, mas ele enfrentou, superou e obteve vitória para nós. Crendo nisso, nós oramos, pedimos a tua ajuda e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.